existem algumas versões nossas que elas não existem mais nesse plano aqui que a gente habita. Mas sempre que a gente escuta uma música, sente um cheiro, ouve uma frase, vê uma situação, a gente relembra dessa versão nossa que precisou atravessar algum momento que é associado com isso que nos fez ter essa recordação desse momento nosso. E isso varia muito na jornada do decorrer da vida, porque a gente vai acumulando situações, né? Quando você tem 20 anos, você não tem tantas lembranças quanto uma pessoa de 40, teoricamente. Por que eu digo teoricamente? Porque as vidas são vividas de maneiras diferentes. Eu conheço mulheres de 20 anos que já passaram coisas que mulheres de 60 não passaram ainda. E para conseguir passar essas coisas, a gente precisa de armaduras. Literalmente, armaduras. Porque não dá para passar por essas coisas ileso. E aí a gente cria uma proteção chamada uma versão nossa para enfrentar esse inferno. E muito bem-vindo a Lugar Nenhum, o espaço que nasceu para falar desses lugares, para falar dessas sensações que a gente não costuma nomear, que a gente não costuma discorrer numa mesa de almoço com a família sobre isso. São coisas que a gente guarda lá no fundo. São momentos que a gente precisou de versões nossas ou versões que não nos orgulhamos tanto porque elas eram versões um tanto quanto cruéis, outras têm versões que eram muito fracas, mas que era aquilo que naquele momento conseguia suportar a situação que estava passando. Mas a vida foi passando, a vida foi acontecendo e as suas versões foram modificando-se dentro de você. Mas isso sem você perceber, isso de maneira intrínseca, isso de maneira silenciosamente barulhenta. Porque quem está do lado de fora pode perceber alguma ou outra coisa. Mas só quem está vivendo a situação sabe como é difícil atravessar esse caos. Porque a gente normalmente não sabe o que está acontecendo. A gente só não está mais contente com a vida que está levando. Mas mesmo assim a gente vai levando a vida. Só que alguma coisa na engrenagem começa a dar uma travada. E por mais que você tome fôlego para seguir, você não consegue, porque essa versão sua que você está tentando levar para essa próxima fase, ela não tem peito para aguentar. Ou ela não está pronta para aguentar. Ou talvez ela não seja necessária nesse lugar. Sabe aquela sua versão extremamente forte? Às vezes você vai adentrar lugares em que você precisa de vulnerabilidade para conseguir passar. E hoje eu trouxe uma história ficcional para ler para vocês. Como eu já havia falado em episódios anteriores, a gente vai discorrer sobre muitas coisas e eu vou trazer pequenas histórias em alguns episódios para a gente pautar em cima disso. Pode ser relato de seguidora ou pode ser história ficcional. O combinado é, eu vou trazer como ficção para não expor ninguém. Vamos para a leitura? Ana sempre foi aquela que dava conta de tudo. Desde cedo aprendeu que precisava ser forte, não porque ela queria, mas porque era isso que esperavam dela. Ela era que resolvia, ela era que dava jeito, ela era que segurava todas as pontas, inclusive as pontas que não eram dela. Com o tempo, isso virou quem ela era, ou pelo menos era o que ela acreditava ser. Ana não sabia pedir ajuda, Ana não sabia parar, Ana não sabia descansar. E, principalmente, ela não tolerava falhar. Por quê? Porque falhar não era uma opção para Ana. Ana sempre deu conta de tudo, Ana sempre foi sozinha. O que seria de Ana se Ana não conseguisse segurar tudo? E, com isso, ela construiu uma vida inteira em cima desse personagem, dessa identidade. Relacionamentos onde ela sustentava, mesmo quando ela não recebia a recíproca disso. Trabalhos onde ela entregava, mesmo que ela não fosse valorizada por isso. Uma rotina onde ela cabia, mesmo que ela não ficasse feliz com isso. Até que um dia o corpo começou a falar, cansaço constante, falta de sentido, uma irritação que ela não conseguia explicar. Nada externo tinha mudado, mas alguma coisa dentro de Ana tinha mudado. As coisas já não se encaixavam mais. E foi aí que Ana percebeu o que nunca tinha nomeado. Ela não sabia mais quem ela era, sem ser forte o tempo inteiro, sem segurar as pontas o tempo inteiro, sem dar conta o tempo inteiro. E talvez ela nunca tivesse sabido quem era. Porque aquela mulher, a que dava conta de tudo,
ela não nasceu do desejo, ela nasceu da necessidade. E agora, ela já não conseguia mais sustentar. Bom, nessa história a gente viu um pouquinho da Ana e acredito que muitas das pessoas que estão aqui nesse espaço, escutando esse podcast, vão se identificar com a Ana, principalmente se você for uma mulher. É muito comum dentro da sociedade as mulheres serem vistas como perfeitas e ao mesmo tempo imperfeitas, né? Nós somos condenadas por muitas coisas, mas ao mesmo tempo se espera que nós sejamos donas de casa aseadas, mães cuidadosas, esposas exemplares. E a vida segue. Vocês podem escutar um barulhinho de fundo, é a Lavínia. Ela estava na terapia. Chegou, tentei gravar na janela de tempo que ela estava na terapia, mas eu falhei montando aqui o equipamento. Então, prossigamos. É muito comum esperarem que a gente dê conta de tudo, independente da sua idade, independente da sua posição social, independente do seu recorte. Vai haver um pequeno núcleo que vai olhar para você e falar: eu confio, você dá conta. No começo, isso chega a ser um elogio. No começo você encara isso como: caraca, olha como eu estou sendo percebido, que maneiro, eu sou valoroso nesse lugar. Mas com o passar do tempo, você vai começando a perceber que essa valorização, na verdade, é uma escravização. Mas você já está ali, você não tem muito para onde ir, então você faz a coisa funcionar. E por anos, tem muita gente que conheço que por anos sustenta isso. E não está errado a partir do momento que você tem consciência que você está sustentando esse ecossistema e se você é feliz com isso que você faz. Se você tem essas duas premissas, tá tudo certo, esse episódio não é para você. Agora, se você também se indaga sobre as coisas do tipo, tá, beleza, eu tô aqui pra quê? Qual que... Não é só acordar cedo, trabalhar para alguém, pagar umas contas. Tem que ser mais do que isso. Precisa ser mais do que isso. Aí esse episódio é para você, porque aqui a gente discorre sobre essas coisas. E ali entra o ponto das identidades, o ponto das mudanças, né? No decorrer da caminhada, a gente tem várias roupagens para atravessar muitas coisas. Inclusive para a gente conseguir conviver em ambientes sociais. Por mais essa coisa que as pessoas falam, ai, fulano é a mesma pessoa em qualquer lugar. É mentira. Você pode ter a essência, a mesma essência em todos os lugares, mas não é possível você ser a mesma pessoa em todos os lugares e eu posso te provar. No trabalho, por exemplo, olha eu batendo na caneca. No trabalho, por exemplo, se você meter o cara que você tem em casa, você fica desempregado. Porque na sua casa você é um ambiente teoricamente seguro, é um ambiente de relaxamento, é um ambiente onde você não precisa de protocolos para existir. Já no trabalho você precisa. E isso é muito bom, porque se não tivesse protocolo, esse cara pau no cu que te enche o saco, ele montaria no seu cangote. Então, assim, a construção de usarmos identidades para existir em sociedade, ela é muito maior do que o só eu. É óbvio que o que a gente conversa aqui nesse espaço? É normal você ter identidades e pontos que você precisa utilizar. Por exemplo, quem me acompanha nas redes sociais sabe que o meu jeito até de falar é totalmente diferente do que eu falo aqui no podcast. Porque aqui no podcast eu criei esse ambiente mais acolhedor, esse ambiente de papo mais cabeça, esse ambiente onde eu também discorro de coisas que me incomodam e que me constroem enquanto pessoa. Só que lá nos stories com 15 segundos eu não consigo fazer isso. Lá no TikTok, com atenção de 3 minutos, eu não consigo fazer isso. Então aqui é o meu ambiente seguro. E é necessário a gente ter um ambiente seguro. Seja na nossa casa, seja dentro da terapia, seja numa roda de conversa com pessoas muito próximas, mas precisa existir um lugar onde você tire as suas roupagens de guerra para a rua e consiga ser só você, para você conseguir se descobrir, para você conseguir se entender, para você conseguir se ouvir. Você sabe qual que é a sua música favorita hoje? Sua cor favorita hoje? Seu prato favorito hoje? E quando eu pergunto hoje é porque é normal a gente mudar. Essa coisa de imutável é burrice, gente. Conforme a gente vai evoluindo e vai envelhecendo, a gente vai aprendendo. E conforme você vai aprendendo, é normal hábitos serem mudados. E esse episódio vai ser um pouco mais curtinho, mas aqui eu vou discorrer sobre a questão da Ana. Ana já não estava mais feliz em ser quem Ana era. Ana já estava cansada de levar o mundo nas costas. Ana já tinha percebido que a recíproca não estava sendo igual em todos os lugares. E Ana travou, né? Ana ficou assim, porra, o que eu faço agora? E ali, meus irmãos, caso vocês cheguem nessa encruzilhada do percebo que não estou feliz,
com o que estou vivendo, mas não tenho armas o suficiente para mudar minha vida agora? Aqui eu deixo para vocês o que eu comecei a fazer na minha jornada que me ajudou. Como eu falei em episódios anteriores, aqui a gente não tem resposta pronta, aqui não tem receita mágica, aqui eu não estralo os dedos e simplesmente arrumo a vida de todo mundo, porque eu sou contra esse tipo de pensamento. Eu acho impossível uma pessoa me vender uma solução. Inclusive esses mano que sobem pra montanha, que fala, eu vou te transformar num homem, não sei o quê. Cara, o recorte de cada pessoa, a vida de cada pessoa, a percepção de cada pessoa é diferente. É comprovado cientificamente que nós temos percepções diferentes da realidade. Por exemplo, um carro bate aqui na nossa frente. Cada uma das pessoas que vai estar assistindo essa batida vai perceber esse acontecimento de uma maneira totalmente diferente, de um ângulo totalmente diferente, vai prestar atenção em pontos totalmente diferentes. Automaticamente se vivem vidas diferentes. Eu não consigo trazer para você uma solução que funcionou na minha vida, eu sendo mãe de 3, mãe atípica, trabalhando fora, empreendendo, estudando, curtindo o som, adorando tatuagem, cabelo colorido, 40 anos nas costas. Entende? São vidas que não se encaixam, mas eu posso explicar processos que eu comecei a fazer na minha vida que funcionaram. Primeira coisa, o silêncio é uma dádiva. Parece coisa pequena, mas assim, quando você recorta isso para um contexto onde você trabalha com o público, você troca com as pessoas o tempo inteiro, você faz reuniões, você é mãe, é pai, tem uma casa cheia de gente, o silêncio é uma raridade, porque hoje a gente não tem mais, a gente tem intromissão em todos os lugares, você está em qualquer lugar, é barulho, é conversa, é tela, é gente, e aí você não consegue escutar os seus pensamentos. Então, tente reservar um momento de silêncio. Às vezes o silêncio vai te trazer respostas que uma pesquisa elaboradíssima no ChatGPT e no Google não vão te trazer. A gente precisa resgatar o hábito de se ouvir novamente. Porque não vai ser o chat que vai ter resposta para tudo. Não vai ser o Google que vai ter resposta para tudo. Não vai ser o influenciador que eu gosto que vai dizer sempre o que eu quero escutar. Você já parou para pensar que muita gente está dizendo tudo o que você quer escutar ultimamente? Que você tem ideias geniais? E que você é uma pessoa incrível? Pois é, o mundo ele é moldado para te validar. Se você se sente validado, você consegue caminhar. Só que você vai ser validado para um caminho que é benéfico para alguém que está te instruindo. Se você deixar que as pessoas façam essas escolhas por você. Então, reservar um momento de silêncio para escutar você é uma necessidade. É difícil? Sim. Sua cabeça vai começar a pensar nos boletos, nas contas atrasadas e em tudo que tem para fazer? Sim. E o que você vai fazer? Vai começar a condicionar o seu pensamento. Vai começar a conversar com você mesmo. Você já tá coringa mesmo das ideias? Pelo menos usa o jeito de coringar para seu benefício. Converse consigo. Calma, cara, tá tudo bem. A gente só precisa de um momento de paz, de sossego, não precisa pensar nas contas. É isso aí, não precisa pensar. E vai se acalmando. É normal. Não tenha vergonha de tentar se aproximar de você mesmo e criar um ambiente saudável para você viver em paz. É muito bom a gente ver as redes sociais, os recortes perfeitos, as vidas incríveis, mas a gente não sabe nos bastidores o que as pessoas fazem para estarem bem. Quando elas estão. Porque quantas são as pessoas que do nada a gente lê a notícia de que a pessoa tá mal, com alguma questão de saúde mental. Nossa, mas nas redes sociais ela estava tão bem. Casos de pessoas famosíssimas que horas antes de desviverem suas próprias vidas, estavam postando coisas incríveis nas redes sociais. O fundo ninguém sabe. Então aprenda a cultivar um silêncio onde você consiga se acolher. Segundo ponto, fechar relacionamentos difíceis. Quando você tem relacionamentos difíceis, eu já trouxe isso no episódio anterior, e como essa temporada é muito sobre isso, vocês vão ver eu resgatando algumas falas que eu já fiz. Mas quando você convive dentro de um círculo que te diminui, de um círculo que não te motiva, de um círculo que tira sarro das tuas movimentações, ou quando você convive num círculo onde as pessoas sempre estão reclamando, tá tudo ruim, tá tudo uma bosta, você se contamina. Entende uma coisa, tenha cuidado com o que você fala, porque o que você fala, você também escuta. A gente passa o resto da vida com a gente mesmo. Não tem como a gente descolar a gente da gente e viver em outro lugar. Então, que a gente faça essa convivência ser benéfica.
A gente não se atormentar, a gente não se lamuriar, a gente não se condenar, a gente se validar, a gente se dar o crédito, a gente comemorar as pequenas vitórias. É assim que a gente vai construindo um pequeno ecossistema de existência saudável. Obviamente que para o grande todo sistêmico, não é interessante que você pense dessa maneira. Porque se você pensa dessa maneira, ansiedade, depressão, várias questões de ordem mental, elas vão estar sendo melhor trabalhadas. Automaticamente, a indústria farmacêutica deixa de ganhar, outras frentes que mexem muito com questão financeira e saúde deixam de ganhar. Então, pense comigo que tudo é construído para validar um caminho que te leve a um resultado que é esperado por alguém no final desse caminho, porque se você segue tudo que alguém está falando, o mestre mandou, quem é o mestre? Fica a dúvida. E caso você queira andar fora desse caminho, você vai se deparar com coisas do tipo, cara, você está fazendo errado. Por quê? Para o sistema é errado. Se você começa a diminuir consumo de medicação, começa a diminuir consumo de itens para como conforto, toda vez que eu tô chateada eu vou lá e compro um negocinho, o sistema vai gerando. Então, quando você começa a trabalhar em você, não é interessante. Exatamente porque você vai começar a entender que muita coisa se basta, que muita coisa é excesso, que você não precisa de outros pontos para preencher aquilo. Automaticamente você vai estar deixando de consumir, automaticamente você vai estar deixando de gerar a grande máquina. Por isso que eu falo sobre o se autoconsultar. Eu uso muito a palavra auto. Eu acho que na jornada de vida que a gente precisa muito se ouvir. Eu acho muito que a gente tem, sim, questões ancestrais, a gente tem questões empíricas, tem coisa que você sabe pelo instinto, cara. Só que a gente tá tão poluído visualmente, sonoramente, com um monte de gente falando o que a gente tem que comer, o que a gente tem que gostar, o que a gente tem que consumir, como a gente tem que se sentir, que a gente perdeu essa conexão. Então resgate essa conexão, sinta seu corpo. Sabe aquela coisa de gente velha que chega no lugar e fala, não gostei desse ambiente, vou embora. E você fala, nossa, maluco. Seja esta pessoa maluca, preserve sua energia. E por último, mas não menos importante, mudar os seus hábitos de consumo. Isso pra mim é muito difícil. Eu sou consumidora de true crime. E true crime não tem como ser leve. Mas quando você regra a forma como você consome as coisas, você consegue ter mais consciência e presença. Você não vai perder 2, 3 horas da sua vida scrollando a caceta do TikTok, vendo um monte de vídeo que não vai agregar em nada na sua vida e depois você vai ficar se sentindo um cocôzinho porque você queimou 3 horas da sua vida. Ai, mas eu sou um ser humano, eu preciso viver. Concordo plenamente. Você é um ser humano e precisa viver. Só que se você não tomar conta do seu tempo, se você não gerir a sua vida, alguém vai. E aí fica o seu critério. Se você é feliz com alguém fazendo isso por você, vai em frente. Seja feliz. Agora, se você se questiona mais e fala, poxa, eu poderia viver algo melhor a partir da minha própria visão, se eu conseguir descobrir do que eu gosto e construir isso aqui, vem comigo que a gente discorre disso aqui. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. Episódio número 7. Muito bom estar gravando isso aqui. Nossa, gratiluz. Para quem quiser acompanhar mais coisas desse tipo, esses tipos de conversa, tem as outras redes sociais. Nós temos o Instagram, onde eu coloco lá os stories no dia a dia, os recortes da minha vida mesmo. Vocês vão conhecer um pouquinho até de Lavínia, que tanto falo, Mary Jane, minha companheira cachorra canina, grava aqui comigo, mas hoje ela tá lá embaixo. Temos o TikTok, lá eu falo de diversos assuntos, falo de comportamento, e lá eu gravo vídeos um pouquinho mais longos de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Calma, cara, são conteúdos legais, você vai gostar. Temos o Substack, onde eu solto lá pré-episódios, e juntamente com os pré-episódios eu solto os episódios, e solto algumas coisas de questão de autodesenvolvimento, saúde mental, coisas que a gente já fala aqui, só que lá eu discorro por texto. Então, se você gosta de ler, vá para o Substack. Te espero nas minhas redes, é só pesquisar Aquela Dai ou Lugar Nenhum. Lugar Nenhum tá disponível no Substack, como eu falei, no Substack, no YouTube e no Spotify. E no TikTok e no Instagram é Aquela Dai. Um beijo e até o próximo episódio. Seja muito bem-vindo à Sala dos Fundos. E hoje numa temática diferente. Deixa eu parar aqui porque vai ficar fazendo barulho. E eu vou gravar com
apenas este aparelho. E a minha amiga Tiara. Bom, galera, pra quem não conhece, essa é a Lavis, que eu tanto falo pra vocês, a minha baby de 8 anos. E nós estamos numa microférias nesse momento, pra aliviar a cabeça, pra sair um pouco da rotina da cidade. E nós viemos aqui para Minas Gerais, Itamontes, num lugarzinho muito bacana. Às vezes, gente, é necessário você fazer uma pequena dívida, assim, sabe? Parcelar no cartão para as coisas darem certo e você descansar um pouco. Você sair um pouco da rotina. Peraí que eu tô vendo uma sombra. Estou louca. Achei que era meu marido que tinha voltado. Ai, gente, peguei pelo Airbnb, né? Esse aplicativo maravilhoso que nos possibilita experiências incríveis. Tô no Chalé Pousada Guimarães, depois eu marco eles. O espaço é maravilhoso, uma paz, um sossego, um ambiente assim, gente, surreal. Que era exatamente o que eu estava precisando para sair um pouco da loucura de São Paulo. Depois eu vou fazer uns takes para mostrar para vocês um pouco da paisagem e do ambiente. Mas um pedacinho das salas dos fundos vai ser isso aqui. Eu queria ter gravado o pod direto todo daqui. Só que, gente, olha isso. Sério, eu aproveitei o momento para falar assim, vou relaxar minha cabeça e espairecer um pouco. O problema é que, né, eu vou relaxar como se eu trago aquilo que não me relaxa. Brincadeira, todos nós descansamos, todos nós relaxamos, todos nós aproveitamos muito esta delícia de lugar. E aí, trouxe as coisas pra fazer aqui, né? Ih, tá nervosa. Só um minuto. Não, ela não estava nervosa, ela estava feliz e aí ela fica agitada. Bom, depois eu passo para vocês um pedacinho do chalé, um pedacinho aqui do espaço. Mas foi uma viagem tranquila, uma viagem sossegada. Você tá me tirando, né? Toda vez que eu falo uma viagem tranquila, você mostra que você é única no universo, né, gata? E bora continuar rapidinho o tour que prometi aqui no espaço. Nós estamos em Itamontes, Minas Gerais. Gente, recomendo demais Minas, é uma delícia. Toda vez que eu tenho a possibilidade de vir para Minas, eu venho. E vamos conhecer o espaço. Vou começar aqui de fora, nessa varanda que tem no quarto principal. Olhem esta vista. Pega. Tem umas cadeirinhas aqui, ó. Dá pra fazer uma social aqui enquanto você vê. E aqui o céu, gente, à noite dá pra ver as estrelas assim de um jeito incrível. E aqui por fora, rapidinho, o quarto principal. Ai, olha, gente, que aconchegante. O espaço é muito legal. Esse aqui é o quarto da Lavínia, que a Lavis ficou. Quando meus outros filhos vêm, aqui a gente pega um assim, né? A vista daqui também é maravilhosa. Sente a paz desse lugar. Ai, já estou aqui devidamente fardada para pegar a estrada. Ai, cadê? Ai, vocês vão ficar com náuseas. Nossa, gente, agora que eu me toquei, a sala dos fundos só funciona pra quem vê vídeo, mas tá bom. A escadinha, que graça. Uma sala belíssima. Claro que não está imaculado como encontramos quando chegamos, porque eu tô gravando esse vídeo saindo. Mas, gente, o espaço estava imaculado quando nós chegamos. Mas pega a classe do negócio, pega bom gosto, as cores. É muito, muito gostoso, gente. O ambiente, assim, é muito acolhedor. De verdade, cada escolha... Esse tapete, nossa, que delícia. Cada escolha, assim, foi pensada. O sofá maciosíssimo, olha.
Aqui a cozinha, também não deixa a desejar, tudo bonitinho. Como eu falei, não está imaculado porque estamos indo embora. Deixa eu dar um jeitinho aqui, só um minuto. Ai, o toque. E a vista aqui do fundo. Nossa, gente, aqui, essa parte é muito, muito gostosa. Olha o barulho. Aí tem um deck aqui. Olha, tem uma mesa aqui fora. A gente tomou café da manhã nessa mesinha, gente. Um charme. Aí tem esse deck. Que também tem uma vista maravilhosa. Gente, olha isso. Que sossego. Que paz, que harmonia. O chalé. Parte de trás. Vou dar um zoom para mostrar para vocês. Eu gostei de fazer esse tour, gente. Quem sabe não gravaremos episódios diretos do chalé, que não deu. Eu vim para descansar e não deu para gravar, mas eu super toparia gravar no chalé. Peraí que eu tô quase caindo aqui, meu Deus, na ribanceira. Olha isso. Vamos por fora aqui para apreciar essa vista. Tem 2 redes, tem tanque, tem lugar para fazer churrasco, tem uma piscina lá em cima belíssima. Vou ver se eu mostro para vocês. Os meus acompanhantes de viagem. Vou deixar passar por aqui, amor. Não vou mostrar o rosto de vocês, não. Deixa em paz. Aqui. A frente da casa. Só vai estar com o carro na frente, que a gente já tá se recolhendo, né? Aqui seriam os fundos, eu entrei pelos fundos. Gente, Guimarães, Gabriel, eu entrei pelos fundos? Mas, gente, o espaço é incrível, recomendo super.